e a gente vai falar de um caso que chocou o Estado. A Justiça determinou a internação provisória dos adolescentes envolvidos na morte do estudante Lázaro André Bezerra, um de 16 e outro de 17 anos. O crime foi na porta de uma escola lá no Benedito Bentes. O Alan Garcia está ao vivo, tem mais informações sobre como é que fica a situação desses dois adolescentes que ontem foram responsáveis por tirar a vida do Lázaro de maneira muito trágica e sem qualquer explicação, qualquer motivação, na porta de uma unidade de ensino, na frente de várias pessoas. Caso que você acompanhou de perto, Alan, eu quero que você explique para a sociedade entender o que vai acontecer agora na vida desses infratores. Oi, Beatriz. Boa noite para você, boa noite para todo mundo. Então, temos um adolescente de 16 anos, o outro de 17. Um segurou o Lázaro e o outro esfaqueou. Foram 6 golpes com um canivete. A justiça vai entender de forma diferente a atitude daquele que segurou e a atitude daquele que esfaqueou o garoto Lázaro. As medidas podem ter, sim, então, um entendimento diferente por parte da Justiça. São 45 dias com essa punição, digamos assim, provisória, né? Essa internação provisória. E o que acontece durante esses 45 dias? São interpretações, medidas, atitudes da Justiça fundamentais para o futuro desses dois adolescentes. Quem vai explicar isso bem direitinho para a gente é o Renato Maranhão, advogado criminalista, entende tudo sobre o assunto e vai esclarecer tudo para a gente aqui. Renato, temos 2 adolescentes, cada um com uma função, né, com a morte do Lázaro. Um segurou e o outro esfaqueou. A Justiça vai entender de forma diferente a atitude de cada um. De que maneira isso acontece? Boa noite. Boa noite, Alan. Eu não tenho como dar certeza que a Justiça vai entender diferente, mas isso pode ser entendido. A Justiça tem a obrigação de analisar cada conduta com cada peso. No caso, os menores já mantiveram a internação, não tinha ainda essa informação até agora. A internação provisória ela vai ter o prazo de 45 dias. Nesse caso, já houve a audiência de apresentação. Vai ter uma próxima, vai ser aberto os prazos de defesa para depois ou as partes tomarem cada um sua tese, né? Os advogados vão apresentar suas teses e vai ocorrer a audiência de continuação, onde vão ser ouvidas testemunhas, onde vão ver as provas dos autos, vídeos, fotos, que circularam bastantes vídeos por aí. Eles vão analisar o caso e o juiz vai tomar a decisão final. Claro que na decisão final o juiz tem que interpretar cada conduta. Eu não posso dizer, porque eu não tenho acesso aos autos, qual vai ser, como é que vai ser medido ou qual vai ser a diferença entre as condutas, mas pode ocorrer condutas, medidas socioeducativas diferentes em caso de condenação. Renato, quais são as alternativas que a Justiça tem em um caso como esse? Nós estamos, então, nesse período de 45 dias, onde o Ministério Público, a Justiça, vai ouvir, vai ver todas as provas que existem. Chegou ao prazo final, vão ter que tomar uma decisão. Quais são as alternativas que existem? Existem, basicamente, 2 tipos de medidas socioeducativas, com restrição de liberdade e sem restrição de liberdade. Sem restrição de liberdade, a gente vai ter a advertência verbal, que nada mais é do que uma bronca que o juiz dê em casos mais brandos para a parte que cometeu o ato infracional. A reparação, a obrigação de reparação do dano é outra das modalidades, que nesse caso não vejo como ocorrer a reparação do dano, tendo visto o resultado da morte. A prestação de serviço à comunidade e a liberdade assistida, que o menor é posto em liberdade, onde vai nomear-se um responsável que vai tomar conta da atividade escolar, das atividades profissionalizantes dele, para ter certeza que ele tomou, vamos dizer, um rumo correto, se socializou. E com restrição de liberdade, vamos ter 2 medidas, que são a de semi-liberdade, semi-liberdade, que é onde se assemelha muito a um regime semiaberto, num caso de maior,
o menor ele vai poder ter as atividades dele diária e retorna à unidade de internação à noite. Já no regime de internação, ele se assemelha a um regime fechado, com o direito penal, o direito de processo penal determina, né? O menor vai ter a restrição total da liberdade dele durante um período de tempo. Esse período de tempo tem um prazo limite de 3 anos para que essa medida seja cessada e dentro desse tempo ela ainda tem que ser reanalisada de 6 em 6 meses. 6 em 6 meses vão ser enviados relatórios psicossociais dos menores que vão ver a viabilidade dele permanecer em internação ou não. 6 em 6 meses reanalisa com um prazo máximo de 3 anos. Se a gente calcular esse tempo de 3 anos para o adolescente, por exemplo, que tem 17 anos, ou seja, então ele vai ficar, a justiça assim entendendo, né, o tempo máximo, ele vai de 17 anos, com 3 ele vai chegar a 20, 21 anos de idade, cumprindo a internação. Ele pode passar mais tempo, a justiça entende, permite que remodele a forma dessa penalidade, vamos dizer assim, e ele continue cumprindo essa pena, ou realmente acaba aos 3 anos e está tudo ok e volta à vida normal? O marco para a decisão das medidas que vão ser tomadas é a data da ocorrência do crime. Na ocorrência do crime, ele era menor. Então, ele sempre vai ser aplicada a medida socioeducativa e nunca pena contra ele. A medida socioeducativa, apesar de ser internação, ela não é uma pena, ela é uma tentativa de ressocialização do menor. Essa modalidade nunca vai ser convertida para um menor, nunca vai chegar aí para um presídio, por exemplo. Mesmo ele atingindo maioridade. Ele atingindo maioridade. Ele tem uma limitação temporal de cumprir, dele é cumprir até os 21 anos. Até os 21 anos, ele pode cumprir medida socioeducativa de internação ou qualquer outra, na realidade, né? Quando um adulto é preso, Renato, ele cumpre a pena, terminou, vai embora, vai para casa, mas ele fica com o nome ali na justiça, na polícia. Caso aconteça alguma outra coisa, a polícia vai puxar a ficha dele e vai estar lá aquela ocorrência de que ele já passou, já cumpriu pena. No caso de um adolescente, ele vai ficar com esse registro ou tudo volta ao normal, o nome dele não será associado a nenhum tipo de infração? Alan, após cumprir a medida socioeducativa e atingir a maioridade penal, ele não fica com registros para fim de antecedentes ou reincidência, que é justamente isso, a ficha suja, vamos dizer assim. Não fica registros, não. Hoje no Brasil, eu estou jogando um cenário em país, não estou colocando em Alagoas. As medidas socioeducativas são suficientes, Renato? E aí eu estou te perguntando como advogado a tua opinião. Você acha que elas poderiam mudar para a gente tornar isso de uma forma mais efetiva, se é que já não é efetiva, na sua opinião? Fica à vontade também, se não quiser falar. Em cenário nacional vai ser bem difícil da gente falar, né? Acho que até quanto à efetividade da medida, como advogado, a gente tem nem tanta competência, porque dentro das unidades de internação vão ter psicólogos, assistentes sociais, que avaliam, de fato, a melhora ou não do menor. Mas acredito que incentivos às instituições sempre são de bom grado, né? Principalmente com o crescimento da prática da criminalidade de menores no país, né? Muito obrigado pelas suas informações. A gente também fez uma pesquisa e questionamos ao governo, né, que a Secretaria de Prevenção à Violência, quantos menores, quantos adolescentes cumprem medidas socioeducativas aqui no Estado. São 140 neste momento, Beatriz, nessa mesma situação. A capacidade é para de aproximadamente 350, com todas as unidades que podem atender esses adolescentes. Mas hoje existem 140 adolescentes cumprindo medidas socioeducativas. Essa é a realidade do nosso estado aqui em Alagoas no momento. Eu volto com você.